Hoje é dia de macarrão. Eu fiquei com fome também, eu tô com muita fome. Imagina, Lívia, vai lá, fica tranquila. Que isso? Dá tempo, Hoje que a gente... Bom, meninos, a ideia aqui dessa classe, dessa profissão, de brincadeira, né? Dessa classe dos vermífugos, qual é o meu objetivo? Obviamente combater vermes, né? E aí eu posso fazer isso de expulsão ou destruindo esses vermes. Então a gente usa vermífugos ou vermicidas. Lembra do sida que a gente brincou? Eu brinquei do hemicida, bactericida, alcida no final. Então, matar, erradicar, eliminar vermes. Tudo bem? Vermicidas utilizados para combater vermes. Tem segredo? Tem. Dica importante. Posso tomar como bem entendo? Não, né, gente? É um medicamento, né? Preciso de orientação médica, claro. Belezinha? Então eu preciso dessa orientação, porque caso eu não tenha, eu posso me expor a riscos. E eu vou com certeza me expor. E aqui tem alguns exemplos clássicos do que essa exposição ao uso, né, de vermífugos pode fazer. Desconforto gástrico, enjoo, tontura, sonolência e por aí vai. Tá certo? Então eu vou... ela não está aqui. Ela não veio. Foi uma aluna minha de quinta-feira. Ela chegou e aí ela falou: professor, tem um aluno, um colega meu do trabalho, que começou a tomar por conta própria um vermífugo. Isso vai fazer mal? Ele começou a urinar verde. A aluna falou: não sei se é isso. Pode ser isso. Se ele não urinava verde antes, o organismo dele está colocando para fora alguma coisa diferente, que pode ser o vermífugo. Ele começou a tomar por conta própria e começou a ter tudo isso. E aí eu falei: tem que ver com o médico, né? Mas se ele suspender, provavelmente esses sintomas vão desaparecer. Dito e feito, aí ele suspendeu. Tinha começado do jeito que achava que deveria tomar, do jeito que os familiares falavam, e aí começou a ter tudo isso aqui. Retirou o vermífugo, começou a voltar a urina, voltou à sua coloração normal, parou de ficar enjoado. Tonto ele ainda é até hoje, né? Brincadeira. Parou de apresentar tontura, né? Sonolência e tudo mais. Tudo bem? Então não façam uso. Mas a minha vizinha faz, e nunca aconteceu. Acredite, eu pelo menos sempre tenho a tendência de dar muito ruim. Muitas pessoas fazem coisas e nunca são pegas. Se eu fizer a primeira vez, eu vou me dar. Então não conte com a sorte, faça o que é certo. Tenha uma orientação médica, tudo bem? Senão você pode ter problemas. Então, uma vez por ano mesmo? Isso aqui a gente vai falar. É o que acontece. Se orientado, sim. Geralmente essa orientação é principalmente para pessoas que têm animais de estimação em casa, né? Gato, cachorro, tartaruga, animais. Se orientado, pode. Mas eu já vi alguns médicos dizendo que não há necessidade, porque a gente só utiliza isso aqui quando tem algum verme. Aí fica a opinião dividida, né? Por mim, o que eu fecho pode tomar, mas você precisa de uma orientação. É no caso da ivermectina. Lembra do início da pandemia? Tinha gente comprando, dando o seu jeitinho e tomando como deveria, né? E muitas pessoas tiveram problemas sérios. Então o médico ia fazer a conta certinha, de acordo com o meu peso, com o meu tamanho, com o meu sexo, para indicar. A gente tomou lá em casa, mas foi tudo certinho. É usado para criança. Isso, é um verme, é um invasor. Bom, aqui a gente vai mostrar algumas imagens não agradáveis. Já vou ressaltar que é a título pedagógico. É para que vocês entendam, tá bom?
Eu não tenho nenhuma outra intenção ao mostrar isso aqui para vocês. É só para vocês entenderem quando é que a gente usa esses caras aqui. Classe dos tricomonicidas. Olha o cido aqui. Mata, esse nome estranho, mata tricomonas. Você vai entender o que é. Mas são esses carinhos que invadem o nosso corpo e causam problemas seríssimos, principalmente nos órgãos íntimos, genitais. Tudo bem? Então, tricomonicidas são utilizados para erradicar tricomonas, que são alguns invasores que causam problemas nos nossos órgãos genitais, principalmente na vagina. Beleza? Você vai entender o porquê, principalmente. Vocês vão entender. Bom, tá aí. Então, se quiser ver, considera qualquer coisa, mas enfim. Sintomas. Então, uma mulher vacilou, teve uma relação sem preservativo, ou, sei lá, o parceiro pulou a cerca e não contou para ela. Enfim, por algum motivo, os tricomonas entraram. E essa é a característica externa, né, assim, visível, né, de uma mulher que foi infectada por esses tricomonas. Sintomas: vaginite, coceira, vermelhidão, ardor, e por aí vai, né? E aí tem essa, como se fosse sebo, né, assim, escorrimento, secreção que sai. Vou tirar. Então vejam, obviamente isso não está normal, né? Claro que não está. Não está mesmo. E aí, tem algumas recomendações aqui, porque no caso do homem, pasme, né? Não aparece. Então, vou dar um exemplo. Está lá delegado aí, ou sei lá, Joãozinho e a Mariazinha. O Joãozinho está infectado. Só que não é nada aparente. Então, quando você olha o pênis do Joãozinho, não tem nada demais. Mas a companheira do Joãozinho tem aqueles problemas ali que a gente viu. Então, esse é o problema. Muitas vezes o homem passa para a parceira. Faz o tratamento junto. Exato. A gente foi falar que o tratamento tem que ser feito conjuntamente, né? Tá bom? Por quê? Porque a mucada não aparece. Então, essa tricomoníase é uma das infecções transmissíveis mais comuns. E uma das justificativas é você, o indivíduo, né, a pessoa, ter parceiros sexuais, vários, muitos, e não utilizar. Bateu? Bateu? Não utilizar preservativos. E aí, Adriana, beleza? Ela foi embora com dor de cabeça. Ela saiu. Ela foi embora? Nossa, você trouxe remédio pra ela? Ela foi embora. Ela saiu, ela estava. Fazer o quê, Adriana? Valeu, obrigado. Falou. Hã? Ela não tem problema de grana, não. Ela tem problema de Desculpa, não entendi o que você falou, perdão. Eu tô falando de uma dela de pirona, ela não fez. A senhora ofereceu de pirona, eu não quis. Bom, vamos lá. Então, ó, tem muitos parceiros, enfim, sexuais. E aí eu não utilizo preservativo. Tudo bem? Claro que eu me exponho a riscos. Só riscos de pegar tricomoníase? Não, né? Tem aquela listinha básica de DSTs. Tudo bem? Qual que é o problema? Caso eu contraia tricomoníase, alguns problemas vão acontecer. A gente já viu imagens. Só que esses problemas, sintomas, esses sinais são típicos em mulheres. O homem está contaminado, só que ele não aparece. E aí a gente tem que fazer o tratamento conjuntamente, tanto no Joãozinho quanto na Mariazinha. Mas eu não tenho nada. Mas o vírus está aí. Por isso que cresceu o número de homens estéreis, né, por causa disso. Porque tem infecções que deixam o homem estéril quando não tem As sintomas, né? Ele só vai perceber que foi estéril e ele quiser um filho. Meu Deus do céu. E aí, assim, tem gente, Lucas, eu não gosto, já não queria ter filho mesmo, até bom. Mas tem gente que quer ter filhos, né? E aí isso traz problemas, inclusive levanta dúvidas, né? Onde foi que você pegou essa doença aí? Eu não tenho nada? Aí, sabe, a casa cai, meninos. Tudo bem?
Vamos lá. Possíveis complicações. Aí, ó. Então, eu comprometo... Porque você estava copiando? Não, aqui, pode... Hã? Pode deixar a gente conversar. Não, aqui, ó. Pode eu vou comentando. Aqui, ó. Não, imagina, ó. Então, além de colocar em risco a vida da minha parceira, por exemplo, pode ser que, caso ela engravide, eu também vou acabar colocando em risco a vida do meu filho, da minha filha, sabe? O fruto ali da nossa gestação. Então é uma coisa séria. Você vai mandar esse no grupo? Vou, sim senhora. Vou mandar. Já vi um caso de uma gestante que teve bebê e o bebê, logo que nasceu, pneumonia por clamídia. Sério? Quer dizer, a infecção que ela estava na gestação e passou em bebê. É sério. Tem um caso na minha família que é a minha prima, vai. Ela era usuária de droga, né? Muito louca. E ela teve um filho e o menino nasceu normal. E aí ela encontrou meu primo e aí eles acabaram o casal. E aí ela acabou engravidando. Só que ela tinha que fazer aquele teste da incompatibilidade, tomar injeção. E ela não fez. E o corpo dela entendeu que o bebê, que estava ali no ventre dela, que era um priminho, era um invasor. E o que o corpo dela fez? Atacou. Tentou combater. E aí o menino, infelizmente, nasceu deformado, cheio assim, de coisas, assim, de consequências, por causa do número 1, por causa das drogas que ela ainda usava enquanto gestante, e número 2, porque ela não fez os exames que deveria para fazer o que daria para fazer, enfim, tomar o medicamento e tudo mais. É muito sério, gente. E aí tá aqui, ó, dá um risco. Ah, você está falando que eu não posso ter relação? Pode ter, a vida é sua, pode ter quantos você quiser, mas, no mínimo, se proteja, né? Se proteja, tenha consciência. Então, o tratamento envolve uma grande dose de determinado antibiótico, só para a mulher, não, né? A Camila já adiantou, né? Para ambos, tudo bem? Mesmo que não aparente que o parceiro ou que o homem tenha, ele também precisa fazer. Tudo certo? Então, ambos, né, conjuntamente. Meu objetivo é tratar os dois. Se não eu trato só a mulher, aí ela fica sã, tem relação de novo, vai contrair novamente, né? Homens aí não funciona. Então tem que tratar os dois para erradicar essa invasão desses tricomonas, né? Erradicar a tricomoníase de uma vez. Antiulcerosos contra alguma coisa que todo mundo já ouviu falar, úlcera, né? Anti-contra, erradica, né? São contra úlceras. E aqui tem um exemplo, ó. A situação do estômago aí. Pegando fogo. É por isso que queima, né? Queimou o rapaz aqui. Esse dia eu comi, eu comi me deu uma coisa. Não foi fritura, não? Uma coxinha. Coxinha não é nada pra dar isso. Deu uma queimação, igual o menino da grávida. Falou assim, vai nascer cabeludo, né? Da queimação. Ah, tem isso? Tem? Sério? A minha nasceu cabeludo, eu tive muita. Muito pior que assim, eles falam que é isso mesmo. Você acha? Não sabia não. O meu menino é bem gordinho. Eu não tive azia. Agora a Maria Alice já puxou com o pai dela. Eu sou uma capucina, eu não tive. E no ultrassom estava até muito perto. Sério? E eu tinha uma azia, a gravidez inteira era queijo com pimenta biquinho. A piquinha, a biquinha também é fera, cara. Você não bica não, cara. Eu sei que eu gosto de pimenta, a biquinha é fera, hein? A biquinha é doída. E queijo com pimenta, exótico. Eu não sabia, essa foi o... Bom, eu não sabia, não. Agora eu fiquei com vontade, porque eu gosto das duas coisas. Mas assim, então a ideia aqui, né, é um estômago sofrendo. A cerveja, então, desce. Nossa, não dá nada não, né? Aproveitar o fim já. Você espeta assim no palitinho assim, azeitona, queijo e pimenta. A delegada é chegada na azeitona. Nossa. Eu amo azeitona. Você também? Minha esposa, se puder colocar azeitona, sei lá, até no leite, ela come assim. Não, ainda eu peguei um pezinho com meu namorado, assim,
catei o pote primeiro de biquíni e comecei, né? Para a taça primeiro. E onde você vai com isso? Nossa, a gravidez da Maria Alice, eu comia tanta pimenta de biquíni que eu tiro o pote dela. Isso não é um bom sinal. Eu comecei a rir, eu falei assim, cabeção, eu sou operada. Você Fala assim, é verdade, né? Ei, Karine, quer passar medo no cara e fazer isso, né? Não, aí não, é sacanagem. Ei, mas assim, a ideia aqui é passar um sofrimento, né? Claro, tem que ser azia, lógico, né? Mas no caso aqui a gente vai sofrer, porque eu tenho um aumento da produção de ácido. Isso, como eu já expliquei na aula anterior, pode fazer com que eu tenha feridas no estômago. Isso eu entendi água gelada, menina. Então. Eu comia cartelas e cartelas de gelo. E funciona? Funciona. O que eu já vi até hoje é que o que acontece? Vamos lá, a temperatura está elevada. Não sei se é isso. Pode ser. A temperatura está elevada, porque a gente fica com calor, né? Você vê que você sente azia, mas você fica quente. Quando eu tomo água, naturalmente eu já vou voltando à minha temperatura, a gente chama de homeostase, que é o equilíbrio normal do corpo, né? Eu vou voltar, a temperatura está alta, tomei água gelada, fria, eu vou voltando ao equilíbrio, à homeostase. Pode ser isso. Comia muito gelo. Tem gente que até raspa, né? Faz raspa de Não, gelo. mas esse corpinho daquele miudinho assim, dentro de um copinho. Foi uma estudantinha na gravidez, ela acordava de madrugada para chupar gelo. É, tem isso. Aí eu menina ficava falando, menina, nasceu esperando mim. Ela me saudava todo mundo. O menino nasceu um touro, né? Tudo bem? Então, quando eu quero tratar, prevenir úlceras, a gente utiliza os anti-ulcerosos. Colírios. Foi aqui com uma aluna, não, foi na turma de quinta. A gente está falando de colírios, ela tirou o colírio da bolsa, né? Claro, aqui tem situações. Quem usa né? Aí deve ter alguma coisa ali, ela sempre tem um mês que ela é uma farmácia ambulante, Karine. Você tem isso aqui também, Karine? Tem. Tô te falando. Ei, Qual que é bom para o intermediário? Meu esposo O boi da supermercado, mas isso aqui é bom. Ah, eu tenho um chá dele. como que chama? Tal Teuton. Mas não pode jogar direto também, né? Joga! Pode, porque tem É porque eu fumo, entendeu? Então eu jogo por isso. Ah, já vai dar um tapa. Ei, cara. É igual o vídeo do Sorinho, né? É. Mas assim, o que eu li é o seguinte, claro, depende muito da situação. Tem gente que tem problema que não consegue. Mas ó, o meu namorado não fuma. Aham. Mas dele beber cerveja, ele põe o vermelhinho, ele põe mais vermelho que eu que fumo. É, e aí você usa e Eu uso também, mas eu uso também. já usa o carbono, que eu comprei aqui. Que é baratinho. Mas é isso. É, mais barato. Então assim, meninas, é claro, né? O colírio pode ter vários objetivos. Quem usa óculos com certeza já fez aquele exame delicioso que parece que joga pimenta no seu olho. Eu fiz, mas eu não sei usar óculos. Mas você chegou a fazer Eu um. fiz, levantar uma morena assim, ó. Gente, aquilo É horrível. Você sai no sol. Minha filha de 6 anos fez agora. É horrível. No mês passado. Eu faço, não é legal. Escurece, fica tonta. É difícil, cara. Hipermetropia. É horrível. Eu tinha astigmatismo, Eu vou ter que hipermetropia. fazer de novo. Eu tinha astigmatismo, hipermetropia, tinha outra que eu não lembro o nome. É sério. É muito ruim. Então assim, eu não uso só para curar. Às vezes é para fazer diagnóstico, né? Então tem vários objetivos. Mas os colírios são usados para olhos, né? Obviamente, para um negócio. O tempo mais cedo também no sul. Isso. Alguns pacientes tem gente que fala, por que eu tenho que tomar água antes de dormir? Não é que você tem, né? Mas o bom é, um pouco antes você toma, porque quando você dorme, os nossos olhos ficam piscando, como eu sempre brinco. Se você dorme com alguém, quando essa pessoa dormir, dá uma olhadinha lá no olho dela. É meio estranho, mas dá uma olhadinha. Você vai ver que o olho fica sempre se movimentando, porque a gente vai dormindo, né? Vai sonhando. E toda vez que as nossas pálpebras se movimentam, eu preciso hidratar o meu globo ocular. Então a água que a gente toma, por exemplo, é utilizada. Claro, esse vai dar daí.
Senão você pode pôr aqui também, ó. Desculpa, Imagina. Tudo bem? Então, às vezes, realmente, eu tenho uma dificuldade, os meus olhos são ressecados, e aí eu preciso utilizar isso aí. Em alguns casos, só de vez em quando, principalmente em tempo seco. Em outros, a pessoa não consegue produzir, normalmente ela tem que usar o resto da vida, né? Cada situação é uma situação. Tudo bem? Claro que com acompanhamento médico, né? A mesma orientação de sempre. Tudo bem? Vamos lá. Broncodilatadores. Deixa eu ver se eu tenho imagem. Acho que eu não tenho. Melhor vou pegar a imagem aqui. Isso. Para ficar mais fácil, quer ver? Aqui eles. Isso. Eu vou pegar aqui, depois eu pego essa do lado. Veja essa imagem, por gentileza. Depois eu pego essa aqui. Lucas, aqui respiro. O ar vai entrando, passa pela minha traqueia, vai descendo, vai descendo, vai descendo, vai descendo. Em algum momento eu tenho uma bifurcação. Que é isso, ó. Então o ar entra aqui. Em algum momento ele tem que ser dividido para o pulmão direito e para o pulmão esquerdo. Essa divisão, vou usar uma metáfora, tá? Esses dois canos aqui mais largos, com um diâmetro maior, a gente chama de brônquio. Então eu tenho um brônquio esquerdo e um brônquio direito. É isso aqui, ó. E exatamente isso. O ar entra aqui, passa na minha traqueia. Um brônquio vai abastecer o meu pulmão direito e o outro o meu pulmão esquerdo. Como se fosse o xilingue, né? Uma bifurcação aqui. Às vezes, por algum motivo, esses brônquios ficam... E aí? Quem tem asma, sinusite, as ites da vida, né? Esses brônquios ficam entupidos, cheios de catarro, cheios de secreção. E, obviamente, isso vai dificultar descanso, o sono, vai me deixar mais estressado. Crianças... Oi? A respiração fica pesada, se cansa muito mais, enfim. E aí, nesse caso, onde eu tenho esses brônquios... Aqui, ó. Perfeita imagem, achei você. Aqui, ó. Quando eu tenho alguma infecção, alguma inflamação dos brônquios, o diâmetro, o espaço que o ar passa, diminui. Olha aqui, ó, um brônquio normal, o ar vai passar aqui, né? Olha nesse caso quando o brônquio está inflamado. Eu tenho um espaço muito menor para passagem de ar, vai me deixar com mais dificuldade respiratória, né, e tudo mais. Nesse caso, a gente usa, por exemplo, uma classe medicamentosa chamada broncodilatador. Deixa eu mostrar aqui. Deixar aqui do ladinho que é mais fácil. Cadê? Opa. Estava ali no final. Aqui. Olha isso, ó. Eu tenho os brônquios dilatadores. O que é que eles vão fazer? Dilatar. Em outras palavras, abrir caminho, abrir passagem. Então estava tudo apertadinho, ruim. Eu dilatei. Estava difícil respirar? Agora eu consigo respirar normalmente. Então essa dilatação, essa abertura, né, essa expansão, esse relaxamento, a gente chama, pode entrar, de dilatação. E aí? Bom ou não? Tudo bem? Tudo bem, eu coloquei uma casadinha. Relaxa, fica tranquila, sem problema. Eu já não vou nada, mas Uai, é bom, a entrevista de emprego é bom, hein? Tudo bem? Beleza? Então tá bom. Aí, ó, já teve esse... parabéns, parabéns. Que ótimo. Só que é do mercado, né? Tem aluno que fala, professor, preciso de um emprego. Aí a Camila vai, falo, Camila, tem uma aluna minha, chega a vaga. Não quero não. Então, tá difícil, né? Quem não tem como... Aí eu não vou poder mais fazer o curso de manhã. Aí eu só falo com a Adriana. Tem que ser de tarde?
Não sei, porque eu vou entrar fecha 1h50. Que hora que fecha? Eu vou entrar 1h50 da tarde, sair só a hora que fechar o mercado. Aí tem que ver com ele, o que ele consegue fazer. Tem que ver um dia, um horário que encaixa melhor. Ele vai parar o curso, né, já. É só falar com ele. Ele tá aí? Não sei. É aqui nessa portinha aqui do lado. Tem que ver se ele tá aí. Ele tava. Não sei se ele já foi embora. Ele tava aí. Não, imagina. Mas é só falar, geralmente tem horários diferentes. Tá bom? É 1h50 que você entra? Então. Depois fala que a coisa você sai daqui e vai dizer. Tem que ver se é possível. É né? porque eu moro em outra cidade, né? Então, tem isso aí. Bom, então esses broncodilatadores são medicamentos que são utilizados para dilatar os meus brônquios, que são esses 2 grandes encanamentos. Estava apertado, difícil de respirar, eu expando, abro o caminho, vou fazer a desobstrução, vou abrir o caminho para poder respirar melhor. E tem várias formas, né? Líquido, comprimido e por aí vai. Mas a ideia principal dessa classe é dilatar, permitir que o ar passe normalmente. Fazendo isso eu vou respirar melhor. Respirando melhor, provavelmente eu vou dormir melhor. Dormindo melhor, eu vou ter mais qualidade, menos estresse, sistema imunológico melhor. Tem também aqueles broncodilatador, aqueles sprayzinhos. Isso, tem. A bombinha, né? Isso. Bastante. Falou a mim que usava essa. Você não usa não, né? Hã? A bombinha? Eu não vou falar. Tô brincando, tô falando assim. Eu tenho. Você tem? Tem, porque às vezes eu fico com preguiça de montar toda aquela parafernália para poder dar lá, uma bombinha mais prática. Uma aluna minha de segunda, ela usa. Que a filha dela tem, e aí ela tá sempre na bolsa. Aí no dia que a gente falou na bolsa, a minha tá aqui, ó, porque minha filha tá aí e tal. Deixa eu falar pra vocês uma coisa que eu fiquei sabendo essa semana. Num artigo científico saiu uma notícia, eu acho que até que é interessante. Quantas horas vocês dormem por dia, meninos? Pouquíssimo. Pouquinho, mas em números. Tem que ser números. Mais ou menos, Mas média. tem que ficar acordando? Medicado sem medicado. Eu só não medicado. Vale, né, Lucas? E é mais ou menos assim. Ó, o meu marido, eu acho que ele dormiu umas 4 horas muito por noite. Muito pouquinho. Mas por quê? Olha, não sei. Levanta toda hora, tem um sono muito leve e não consegue dormir. Tem um tio meu que ele acorda todo dia, 5 horas da manhã, não dorme não. Mas ele dorme cedo? Não sei. Ele dorme muito tarde. Ele Ele não já consegue. consegue. Ele pega, às vezes, sei lá, se ele dorme. É que o nosso corpo se habitua, né? Mas assim, em média vocês dormem quantos? 4, 5, 6, 7, 8, 9? 7? 7 e vocês? Tem dia que eu dorme. 10 horas? Eu não durmo muito, não. Depende do dia. Depende do dia. Depende do dia, mas assim mais ou menos. Quando eu tô cansada mesmo, 7? eu sei mais acordando ainda. Eu durmo 7 horas quando eu tomo, não tem essa. Se eu não tomar, eu dormia 3, 4 da noite sem dormir. Mas diretaço, direto. Olha só. Aí eu entro na corrida exaustão, aí eu acabo. Aí eu faço mais 2, 3, 4 dias sem dormir, aí vai com exaustão. Aí por isso que eu tomo medicação. Nossa, cara. Mas você não chega nem a pegar o olho, nada? Mas a minha mãe fala que eu assim, desde que eu nasci, ela vivia me chuchando chá. Pra ver se dorme, né? Vocês dormem, a mãe que falou 7, 7, 7, a Luana falou 10, é Luana? 10. E vocês, meninas? Mais ou menos? Umas 6? Umas 6 horas? Alguém dorme às 6? A média? Umas 6 mais ou menos? Lúcia? 8 horas? Beleza, Esther? Vai por aí. Por que eu estou fazendo a pergunta? Depende, né? Depende. Ai. Olha. Peraí, eu vou escrever, eu já falo. Tem gente que já só encosta
Vou escrever tudo assim, eu vou falar a ideia, tá? Depois eu só escrevi para eu me organizar. Porque professor é bom, por que vai meter em dorme? É isso, Vamos lá, isso, ó. Dormir pouco faz mal. E o que esse estudo mostrou? Que dormir em excesso também faz mal. Mas tem que ter números, né? Porque senão o que é muito para mim pode não ser muito para a Luana, muito para a Dona Maria. Dizem que 8 horas já tá bom, certo? É verdade? Então, tem alguns números, ó. Dormir mais do que 8 horas e meia por noite, né? Aumenta, segundo esse estudo, super recente, o risco de Alzheimer. Mas Alzheimer eu não tenho. Então, no Rivotril. Se eu... E usa um goleiro para não dar, né, cara? Tudo bem? Oi? Claro. Aí, lógico, a gente está falando aqui, efeitos colaterais podem aumentar. A sonolência, ou seja, talvez até o objetivo, né, do medicamento. Acho que é aquela, mais ou menos, o início ali da Karina, né, aí depois vai intensificando. Mas aqui, né, gente, olha o que isso fala. Quer dizer o quê? Então eu vou dormir pouco. Então, aí o ideal seria entre 7 e 8, 8 e meia no máximo. O ideal. 7 ou 8 horas. E eu tenho problema não. A noite inteira eu Ah, é? A senhora também, Dona Maria? Ei, aí. Mas, ó, você... eu durmo menos que isso. Infelizmente, eu estou nesse grupo aqui. Qual que é o problema, meninos? Se eu durmo menos do que 7 horas, vamos dar um exemplo, 6 horas, 5 horas, menos 7. Depois de 4 dias dormindo assim, menos do que 7 horas, eu vou acumular prejuízos no meu corpo, como se eu tivesse passado uma noite em claro. Eu sempre brinco, quem já virou a noite aqui? Mas virou para ir trabalhar, né? Vai estudar, né? Isso. Tipo assim, que a gente fala, eu virei. Não vi nada, mas depois você vai dormir. Aí não vale, né? Que a gente não sente impacto. Quem já virou para ir para a faculdade, para trabalhar, sabe como o nosso corpo fica ferrado. A mente não funciona direito. Não é? A mente não fica lenta, Mas chega morto, né? A pior coisa que tem que falar assim, que mais me incomodar. Eu sentia cansaço, eu sentia sono, eu deitava e não dormia. É a pior coisa que tem. Isso aconteceu comigo em 2014. Isso aconteceu comigo. Eu não dormia. E eu trabalhava com maquinário pesado lá numa indústria. Foi ruim. É ruim. E nem tinha celular igual tem hoje, né? Senão eu poderia colocar na conta do celular. Mas não tinha nada disso. Era coisa da minha cabeça. No meu caso, eu estava com o pensamento muito acelerado, pensando em muitas coisas. E aí depois do tempo eu consegui equilibrar e voltei. Então, ó, se você dorme menos do que 7, sabe que você também está correndo vários riscos. Que é o meu caso, tá? Eu estou nesse grupo aqui, não estou incriminando ninguém, eu também estou nesse grupo aqui. Depois de 4 dias, eu acumulo prejuízos, déficits no meu corpo, como se eu tivesse, por exemplo, virado uma noite. E isso a cada 4. Sabem Deus quantos anos faz que eu estou nesse grupo? Então, pensem os prejuízos. Mas a rotina? É rotina. Rotina. E que tá aqui, só que é pior ainda, tá aqui, né? Porque é menos de 7. Por acaso ele agressivo? Os médicos falam assim pra gente. Eu já vou te fazer uma pergunta. Se a gente tiver aqui, por exemplo, durante um dia, você, nem que seja uns 20 minutinhos, diz que é ótimo você dar uma descansadinha. Chama Power Nap. Na verdade, eu recomendo até 10. Sono da beleza. Em inglês chama Power Naps. Eu tô no meu ambiente de trabalho, eu vou comer. Geralmente é 1 hora de almoço, né? Dá pra 1 hora. seus 20 minutinhos. Isso, preferencialmente, eu não vou fazer isso aqui, né? Bom, não posso fazer, mas você fica sentado e se der até pra ficar com a perninha pra cima mesmo, você tá na cama, no mural, perninha pra cima, sabe como é que você dorme? Isso melhora muito, inclusive a circulação cerebral, é bem legal. Mas aí tem um detalhe, né?
No máximo 20, o recomendado é 10, essas power naps. Porque, Lucas, eu almoço e durmo 2 horas depois o dia inteiro dormindo, ainda 9 de noite. Aí não, né? Tudo bem? Então assim, ó. E aí já tem estudo falando o quê? Almocei, durmo mais do que... eu durmo acima de 40 minutos, tenho maior chance de ter diabetes. Então, novamente, ó. Almocei. A minha sonequinha é maior do que 40 minutos, isso aumenta o risco de eu ter diabetes lá na frente. Então assim, vejam, o problema não é dormir. Você pode dormir, inclusive é até bom, relaxa, te concentra, tá bom. Mas dormir demais, nesse caso acima de 40 minutos, pode ser prejudicial. Tem estudos mostrando isso. Beleza? Esther? Isso, não, é verdade. Em muitos casos, é verdade. A gente fica dopado, não é? Fica assim, grog, né? Fica meio... Dá uma eficiência na câmara, deitar e levantar. São eficientes. Esther, eu vou brincar com você. Por acaso ele anda... Ele fica doente com frequência? Ele trabalha à noite de guarda, né? Ele trabalha 10 da noite às 5 da manhã. Aí quando ele chega em casa, tem dia que ele nem dorme. Quando ele consegue dormir 2, 3 horinhas. Faz tempo que ele está nesse serviço? Faz. E não se habituou ainda? Não. Olha. Aí tem mês que, nossa, acaba tudo. Porque... Mês passado ele gastou 600 reais com médico particular, o médico falou que não tem nada. Ele fica sofrendo com falta de ar. Tem que ficar mais no peito, às vezes faz sangue. Fera, porque estresse. o que acontece é que o sono, nós somos seres diurnos. O ser humano não é noturno. Noturno é cobra, sei lá, como é que chama? Morcego. O ser humano foi feito para trabalhar, ou enfim, fazer suas atividades de dia e à noite descansar. Quando a gente tem muitas atividades, né? Policial, o pessoal da indústria, enfim, que trabalham à noite, alguns conseguem se adaptar, outros passam a vida toda, não sei se é o caso dele, eu espero que não, mas passam muito tempo até se adaptar. Enquanto essa adaptação não acontece, os prejuízos começam a chegar. Prejuízos físicos, o cara não dorme, não relaxa, tende a ficar mais estressado, fica com o pavio mais curto, fica mais violento, mais agressivo, tem problemas recorrentes de gripe, resfriado, porque o sistema imunológico cai. O sono é imprescindível, Lucas. Tem que dormir. Tem pessoas Tem que dormir, né? É difícil. Mas eu não fumo. Olha só. É porque é tudo aqui, né? E ele nunca foi num neuro? Já foi, já passou já. E o neuro não... É só trocar de serviço. Já tinha mais tipo Mas o meu namorado trabalhou muito tempo atrás à noite e já saiu já faz um tempo já. Até hoje, 3h30 da manhã, ele acorda. Porque era o horário que fazia intervalo e ficava o cartão. Então, todo dia, 3h30 da manhã. Sem despertador, cara. É uma máquina. O nosso corpo é uma máquina. O nosso corpo pode se acostumar tanto para... Ele se adapta, né? Não foi feito para ser assim. Foi feito para a gente acordar por... Já viram o Clube das 5, né? Clube das 5, já viram falar disso? Já viu, Luiz? Clube das 5 horas da manhã. Qual que seria o ideal? O homem do campo, a mulher do campo, o cara que mora na roça. Que hora que eles acordam? Mas cedinho que horas? 4, 4h30, estourando 5. Mas 5 é quando o cara... Isso, é isso. Você chegou. Então, ó. Vixe, Minas é... 7 horas. Meu pai tem sítio em Minas. Então o pessoal que trabalha lá, não alugado por volta das 4 horas para retirar o leite. Aí ele já solta o gado, aí ele já encerra o expediente. Isso 4h30.
4h30. 4h30. Aí eles voltavam pra mãe pra dormir. Dorme o quê? 6, 7 e meia por aí, né? Então assim, o ideal, meninos, lembra, eu estou falando do ideal, tá? Eu estou falando da nossa realidade em cidade grande, metrópole, desconsiderando isso. O ideal seria essa nossa rotina. Então, se engraçado que dá o horário, o gado não vai encostando no outro. Porque o bicho também, a gente chama isso de relógio biológico. Então, eu, durante a noite, vou revitalizar, colocar, tem que dormir no escuro, dormir no claro, com luz acesa. Vários estudos já mostraram que não funciona. Porque como a gente é um bicho diurno, tem que estar um breu, uma caverna, onde você dorme. Uma luz acesa não consigo dormir. Isso, mesmo que durma, pode perceber, quando a gente dorme no sofá com a luz acesa, você não acorda tudo quebrado? Porque não descansa. Porque mesmo você, quando você fecha os olhos, ó, dá para perceber que aqui tem uma luz, ela não descansa totalmente. Então o ideal seria isso. E aí tem esse clube das 5. A gente tenta acordar todos os dias às 5 da manhã. E aí você, obviamente, vai acabar dormindo mais cedo, né? Só que tem profissões que isso não rola. Tanto no seu caso, como no meu. Eu queria dormir mais cedo. Vou dormir meia-noite, meia-noite e meia. E aí é tudo engraçado, porque assim, ó, independente disso, hoje não tem mais horário de verão. Das 6 horas da manhã em ponto, você começa a juntar os passarinhos pro cantar, que até então não se silêncio danado. Olha isso. É o relógio. 6 horas em ponto, vocês escutam os passarinhos. O bichinho é... Porque eles têm um relógio. Então, quem está alinhado... E aí tem uma questão filosófica, espiritual. O gado, 5 horas da manhã ele vai primeiro cantar. Aí 6 horas da manhã é uma oração. Mas tem uns gatos também que se regulam. A gente chama... É verdade, que eu estou falando. Os gatos é que Mas a maioria da verdade. tem uns gatos que Tio. Não, é galo da cidade, galo da roça. É gostoso, né, cara? Você tá... eu gosto de gostoso porque tá falando de roça. É bom, né? Eu fui criado na roça, tem um pezinho. É muito bom. Então, assim, a ideia seria a gente ajustar. Tem uma filosofia espiritual, não sei o quê, mas a ideia é: eu ajusto o meu corpo ao relógio do universo. Então, todo dia eu vou acordar no mesmo horário. No mesmo horário. Isso, pai! Aí não tá ligado. Aí não tá ligado. É isso aí, pai. Tem uma parada filosófica. Mas, sim, biologicamente falando, é importante. faz sentido. Sabe por quê? Porque aí eu vou todo dia evacuar, fazer cocô, né? Evacuar todo dia no mesmo horário. Tem gente que vai à tarde, à noite, meio-dia, tá tudo. Geralmente não. Né? Tudo assim, né, ô mano? Não, peraí, ó. Todo dia de manhã. E às vezes depende também, o medicamento pode até piorar esse caso, né? Tudo bem, gente? Então, esses são os broncodilatadores, né? É bom que essas conversas vão avançando. Aí é isso então. Então, ó, nem durmam em excesso. Claro, tem casos, agora estou no caso dela, que é um caso específico, né? Mas se vocês não usarem medicamentos, nem durmam demais, nem durmam de menos. O ideal seria entre 7 e 8. Mandei esse slide pra minha vizinha. A dormideira. E é engraçado que eu tava falando da minha avó tá com quase 90 anos, né? Essa turminha era pesada, hein? Nossa, a minha avó não dorme 60 anos. Parece que ela tá ali. Olha, o meu avô parece, que a Karine falou, parece ser piada, mas o meu avô, ele não usa despertador, ele não sabe mexer. Coloca certinho. 5 horas da manhã em ponto. Mas parece que você fala, avô, não, o despertador não, meu corpo já acostumou, é mesmo, ele já tem, eu tô com 20, ele tem 79, dá pro gasto, né? Então, pessoas mais antigas têm hábitos mais saudáveis, inclusive na hora de dormir. Eu percebi assim que ela começou a dormir mais durante o dia, né? Da idade. É isso, aí alguns até invertem, que no caso dele, aí eu comecei a dar uns toques nele, ele ficou meio assim, mas fazer o quê? Pegou um combo, né? Comendo o dia inteiro. Isso, aí eu falo, vô, não pode ficar dormindo o dia todo não. Porque aí tipo assim, chega à noite, aí o bonitão não tem sono. Aí eu falo, vô, por que será que o senhor não tem sono? Porque dormiu o dia todo. O corpo está relaxado. E
É isso aí. Então eu preciso respeitar. Tenho que deixar meu corpo cansar para eu ter sono à noite, né? Se eu fico descansando, não dá. Desliga a TV pra você ver se não acorda. Desliga o da Atena. Desliga o da Atena, né? Minha avó era o da Atena. O da Atena, o pai. O pai, ela era fã do da Atena, pai. Ixi. Aí só vendo quem tá. E eu falava, vô, tem que melhorar isso, vô. E aí ele começou a melhorar. Minha mãe e meu pai começou. eram o Marcelo. Ele também era. Ele falava, ela adorava também. Ele era Volta fã. pra São Paulo. Que quisasse também de cara, né, Ele falou, ele teve o que mesmo? Foi doença? Não lembro. Foi câncer. O Boixá foi o helicóptero. Foi pior ainda. O Boixá lá, o repórter que o helicóptero caiu. Perdas que a gente teve sem sentido nenhum, né? Marília Mendonça também. Vocês não lembram, né, gente? Aquele, Quem? igual aquele. Quem? O Gil Gomes. Não, esse eu não sei quem é não. Esse não. Aqui agora, você não lembra? Ah, ele é leite com chocolate. Não sei não. Eu sou. Quantos anos esse cara tem? Quantos Ai, anos? já morreu, Gil Gomes. Mas quanto tempo? Mas qual tempo mais ou menos isso? Eu acho que Vocês lembram dele? Não foi ele, não. quando ele fazia a reportagem, eu acho que não tinha da terra, não fazia ainda não. Ixi. Aqui, ó. Aqui, agora ele falava de tragédia, a gente ficava Fazia com assim, medo. assim. Aqui. Ixi, é da época do Linha Direta ou mais Ele fazia um suspense. Era tipo Linha Direta. Linha Direta mesmo. Linha Direta eu não sei não. Você lembra quando ele falava dos maníacos? Ele demorava tanto pra falar. Você ficava com medo. Ele ia no ênfase na história, quando você estava assim. Ué, a gente tá falando do Resende. O Resende lá na Linha Direta. O edifício Joelma. O povo tanto fala desse edifício, eu tenho medo disso até hoje. Porque na época, quando eu estava no Goiás, eu vi esse cara e ele com linha direta de quinta-feira passava. Eu ficava com medo, porque eu acredito. Pessoas que infelizmente nos deixaram, que não deixaram só saudade, mas um legado também, né? Você sabe que eu dava daqui de Ribeirão, né? Até não, é? É de Ribeirão? Aí eu É sério, ele é de Ribeirão? Filho, estudou com o pai. Mas ele não fala da era. Não acredito, cara. Mas ó, Olha. Ah, é? Ferrada. Ah, o pessoal tem, né? O pessoal tem, é. já deu muito trabalho, vai vir agora, tem que também esse violino. Mas é o da televisão que você tá falando, né? Pessoalmente, olha, aquele converseiro já vai me jogar no chão. Parece um sopro a voz dele. Por que eu sou? Não sei, ele fala assim tão, sabe? Ele é fera. Bom, mas é isso. Tem gente que você fecha os olhos assim, já consegue, só pela voz, já lembra quem é. Bom, vamos lá. Expectorantes, que é o nome mais comum que a gente chama, mas também tem outros nomes. Antitussígenos, ou acento. Sígenos, que são utilizados para, no caso, para reduzir, né? Para reduzir as tosses. Tudo bem? Claro que essas tosses podem ser causadas por vários agentes, a gente fala, né? Por exemplo, ácaros, pelo de gato, pelo de cachorro, poeira, depende, né? Vai me desencadear uma tosse, eu posso utilizar expectorantes. Tosse, inclusive, que pode conter secreção, catarro. Não tem segredo, esse é o objetivo dessa classe, reduzir a frequência dessas tosses. Digestivos utilizados para melhorar o processo digestivo. E aqui temos nomes bem famosos, né? Os primeiros aí, principalmente, né? Procler, Eno, Stomazil. Agora tem o after. Então, eu vi. É bom, funciona. Vocês viram na televisão, o cara que está falando? Aquela propaganda que passa. Só de after. Ele é bom para começar. É bom que ela testa de tudo, né, cara?
Eu não conheço. Eu vi na televisão, mas eu nunca usei, né? Eu não tomei ainda. Eu achei ele melhor do que tomar um logo. Bem melhor. Se tomar ele, vamos tomar um antes, deve tomar um durante, depois a parte dele. Zero bala. Tá aí, ó. Fica a dica. Ó, a criança chegando. Fica a dica, meninas. Doutora, tudo bem? Tá bem? Beleza. Vamos lá, então, a ideia dos objetivos. Deixa eu pegar aqui. Eu quero estimular... Opa. Mas esses aí não são aqueles que não têm mais, que O que acontece claro, todo medicamento eu preciso ter cautela. Então, nesse caso, eu não posso realmente ficar tomando assim em excesso, né? Tanto que eles são utilizados, a gente vai falar na situação. Nesses casos aqui, a gente deve utilizar. Claro que a gente utiliza para outras coisas, né? Como a Karina assim falou, mas o ideal seria utilizar para esse objetivo aqui que a gente vai conversar. Então, sim, respondendo a sua pergunta, em excesso com certeza pode fazer prejuízo. A ideia, eu vou fazer o uso dessas drogas aqui, desses medicamentos, para estimular a produção e liberação da bile, que são enzimas, calma que a gente já faz tudo isso, enzimas pancreáticas, fazendo com que haja diretamente pela estimulação da motilidade gastrointestinal. Não entendi nada, vamos conversar. Só um detalhe, ó. Olha esse ágio aqui. Está escrito da forma correta ou da forma errada? Não é com H? Não sei, então, essa é a pergunta. É com H. É com H? Eu acho que não. Por quê? Porque isso aqui vai garantir o seu É entendimento. questão de agir, não de haver. Exato. Então, isso, então tá. Isso, então no caso, eu vou estimular enzimas para que essas enzimas trabalhem, façam alguma coisa, tomem alguma ação, ajam. E quando é H? Eu já cheguei aqui. Para que haja sucesso, eu preciso estudar. A com H é questão de tempo. É isso, então tá aqui, né? Bom, tá aqui eu, Lucas, pegadinha, né? Opa. Foi eu escrevi aqui correndo aqui, perdão. Pergunta: quais dessas sentenças estão corretas e por que as outras estão erradas? Nós só chutar não vale, né? A segunda tá certa. Essa aqui? A primeira está errada. Essa tá errada. Tá. A segunda tá certa. E a terceira acho que tá errada também. Não, a segunda não Acho que não tem acento. Não tem acento. O apoio não acende no A pra lá. E aí? Vem vocês? Acho que tá errado mesmo. Não sei, não. É só a última que tá certa. Não é com Então H, essa aqui tá não, errada não, também. isso, professor, não é com H. Essa aqui tá errado também, então. Tá? Tá? Tá errado também. Não sei. Tá errado ou tá certo? Tá errado. Tá errado. E essa aqui? Também. Tá bom. Não é Tudo errado. E essa aqui também tá errada? Tá certo. Essa tá certa. Tá bom. Vamos lá. Eu acho que Professor. Vamos lá, ó. Toda vez que você quer falar de futuro, a Karina deu a dica lá. Quando eu quero falar futuro, eu já cheguei? Não. Chegarei daqui a pouco. Toda vez que quer ver com futuro, então, ó, chegarei daqui a pouco. Esse A significa que já existe. Ué, se eu vou chegar, como é que eu já estou aqui? Então a resposta certa é essa mesmo, tá correto? Por que essa aqui está errada e essa também?
Essa tá Há certa. 2 meses. É passado, né? Tá correto, né? Aqui tá correto. Não precisa falar lá atrás, porque o A já é passado. Isso. Então a justificativa do erro é esse. 2 meses. Aqui, ó, o A é de tempo transcorrido. Tá correto essa, não tá errado. Essa tá errada porque tem um atrás. Então, se eu já uso o A e é de tempo transcorrido, de coisa que já aconteceu, eu não posso colocar isso para ficar redundante. Na prova caiu aquela do bem, bom. Não acredito. Ah, é bom caiu, Karina. Caiu. A maioria. Sempre cai porque a turma erra, são coisas bobas assim, né? Então, Bem, mal, bom, mal, é tudo. mal com L e mal com Isso. Ah, viu, você que colocasse errado, pontos, isso aí é importante. Quem que é a chefe? A professora que eu estudei. Sério? Chama, né? Tem professor que é muito rígido com isso. Não, ela é chata. Se eu fosse professor, eu não seria. Não, eu quero morrer. Eu seria casca grossa. Porque eu vejo umas coisas. Seria difícil, lá, menina. assim, Você Ah, é do anjo, do índio lá, né? Do indígena. não, assim, Minha não pessoa vou que imaginar, até que Claro. tem gente que comprar. Escreve. Se ela fala assim, Escreve. Então, e ela fala. eu brinco. É difícil, assim. Então, assim, gente, ó. Coisas bobas que podem fazer muita diferença, tanto para o seu chefe, ou para quem está acima de você, sei lá, até mesmo para você garantir uma vaga. Viram a Karina falou que caiu no concurso de domingo, atendente de farmácia? O mal tá sempre ali. Porque são coisas que a gente. É tipo os porquês da vida de sempre, cai mas também. eu aprendi o mal com L, mal com você. Quando é mal com L, é Ah, quando é mal com um, é bom. é o oposto, sempre o oposto. Eu substituo também, ó. Quando tem a ver com caráter. Mal. Eu sei. É assim, ó. Eu lembro. Aqui, não é o que você está falando aqui, é mal. Bom, e a gente fala assim, nossa, mas fulano é maldoso. Aí tinha as frases lá, a gente tinha que colocar a opção. Nossa, essa frase. E os porquês também, né? Porque os porquês também tá. Eu Não, acho mas aí como eu aprendi esses vizinhos do humor e o R com E, Ah, guardei. Ah, tá. Ah, já guardei. opa, pera aí. mas a maioria fala. Então tá bom. Aí você joga no bem e no bom. O Lu e o O. Por exemplo, ó, Sueli está bom de saúde? Não. Então seria mal com um. Como ela está bem de saúde, seria mal com ela. Entendeu? Pedro é mal com seus colegas, mal de maldade. Mas aí ele é bom com ele fez isso errado a vida inteira. Eu fico jogando assim. Ó, a dica que a gente aprende é isso mesmo que a Karina falou. Toda vez que eu quero falar da personalidade, vou escrever aqui, ou do caráter, ou da índole, ou do temperamento e por aí vai, É mal. Pedro é bom. Quem é bom? O caráter do Pedro, a índole dele. Ele é uma pessoa boa. O oposto desse bom, um U, aqui é mal, né? A gente pronuncia da mesma forma, mas ó, um U. Toda vez que eu coloco mal com L, eu estou me referindo a principalmente, não só de saúde, mas geralmente as pegadinhas. É algo mais indefinido. Isso, exatamente. Por exemplo, estado de saúde. Imagina. Então, bem-estar, mal-estar, né? E por aí vai. Aí tem essas duas pegadinhas aqui, ó. Qual que é a resposta certa? O primeiro. Mal com L?
E a outra? Todo mundo entendeu? Como é que é? Você quer costaneia qual? Ah, eu quero muito. Se você puder, por gentileza, eu vou. Costaneia, vou te mandar. Essa parte de português, vocês vão ver que mano aqui cai muito, cara. Tira da minha aula pra querer falar com mais. Então, ó, Sueli está. Lembra da dica? Mal. Eu tô falando da personalidade dela? Não. Ótimo, eu tô falando da saúde. Acabei de falar que estado de saúde é bem. Sueli está bem. Ela pode estar bem ou estar mal, não estar boa. Ah, mas o meu vizinho fala boa, ele fala errado. Falar a gente fala. Ao escrever, ela está bem de saúde ou mal. Se ela pode estar bem, mas está mal, Não é. é o oposto de bem, mal não é. Pedro é tananã, com seus colegas de quarto. Pedro é mal, não é? Ele não lembra. Ele pode ser bom, pode ser uma pessoa bondosa, carinhosa, hospitaleira, respeitosa, bondosa. Mas não, ele não é bom. Ele é mal. Mal. Aí essa é uma dica. Aí tem, claro, né, gente? É simples, mas são coisas simples que nos fazem pegar. Se começar a passar muita teoria, você fala, ixi, nossa, é isso, esse cara tá falando aí. Eu não vou. Porque é separada de pergunta e porque a gente vai responder, né? Pode ser, mas depende. Pode ser, mas depende, exato. Depende da. Para a maioria, sim. Mas tem uma questão que o porquê fica junto, mas ele tem um acentinho. Aí não é em resposta. Tem 4 tipos de português. Isso, são eles. Vamos lá. Depois a gente vai voltar lá. E só mais esse aqui. Vamos lá. Lá no serviço de brincar, você quer aí, você tá louco, dá uma Nazaré desse vai a mão na casa. Eu tô, né? Já tô. Você tá bom e você tá bom. Boa, beleza pura. Tá aqui, ó. Vamos lá, só mais essa a gente foca. Se bem que isso aqui é importante, isso é para entrevista, né? Mas vamos lá. Quando utilizar? Lógico. Porque, vez ou outra, você vai conversar com um cliente. E tem cliente. A Brasil sempre mesmo, quando vai fazer entrevista, não aproveita você. Porque imagina, como é que eu vou conversar com o cliente e me engana? Acabou. Pode ser por ignorância, sei lá, mas eu coloco um porquê errado. Tem cliente que não sabe ler, escrever muito bem, aí vai, né? Mas dependendo, ô Adriano, e aí? Imagina, entra aí. Opa, e aí, Fernando? Bom, beleza? Dá um recadinho pro pessoal, Ô, na hora. Imagina. Pessoal, hoje é o meu último dia aqui no Sebrae, tá? Estou me desligando aqui da escola, para um outro objetivo profissional. Foi muito bom ter conhecido cada um de vocês. Se precisar de alguma coisa aí, né, pode me chamar, né? Depois eu vou deixar o telefone aí, o professor também. Tá? Vale muito pouco, espero assim que eu não tenha, espero que se alguns momentos aí eu fui meio rude, eu fui meio, né? Mas por isso a gente faz com muito carinho, a gente fez com muito carinho, muito amor, para trazer vocês, para vocês estudar, para ajudar vocês a terminar o curso, né? Fazer o curso. Bom, o Fernando é o nosso coordenador, responsável pela escola, pelos professores, já que o senhor vai dar um contato com vocês aí. Tá bom? Show de bola. Eu gostaria de conversar um Não, pouquinho com ele. mais comigo. É com ele? Aí, Fernando. Ah, é verdade, ela já tem que olhar aí, Fernando. Meu horário foi de 9 da manhã. Meu trabalho, né? Não posso. Oi, perdão, desculpa. Mas aí, cadê nossos filhos? Então, vou zoar aí. Aí, quinta-feira, o horário estava certo. Você vai sair, cadê nossa esfirra? E eu estou 100%, se a gente for verificar um direto para você estar tudo. Se todo mundo vier na semana que vem, o Fernando promete que vai dar uma. Mas isso é verdade, a minha turma das 14 é verdade sim. A tua casa é das 14? Não, essa é das 12. A das 14 que conseguiu. Por exemplo, a das 14 hoje vai ganhar. mesmo, gente, hoje eu gastei R$100. R$100 para a turma da manhã.
de salgado. Porque Nossa, delícia! mas Eles aí se for combinado, já professor, aquela turma que só tinha uma no sábado passado, só tinha uma, né? Mas não foi passar não, foi retrasado. O prêmio deles foi muito retrasado. Se vocês vierem todos, né, combinarem realmente eu bater certo. Eu não falto de jeito Se nenhum. vir só uma pessoa, dá pra pessoa. É só Eu eu. vou ligar para 700 pessoas. Depende de você. Ajuda eu, ajuda eu. Eu cheguei atrasada, mas eu vim. Olha a velocidade. Aí sim. Então, tá. Valeu, sucesso, mestre. Obrigado. Vocês também, depois de passando na rua, tudo, né? Às vezes a gente esquece, viu? Grita, professor, eu tenho, né? Que é mais fácil Lógico. trabalhar porque Pode mexer. Verdade. 50 anos já é difícil. Trabalho com você. Boa sorte. Um corpinho de 19, né? Físico de 19, né? Ei, Adriano. Vamos lá, para fechar. Quando eu utilizo, se quiserem usar uma frase para aplicar, pode ser. Mas tem uma lógica. Quando é que eu utilizo cada um deles? Tudo é a mesma coisa. Aí, lógico. O que a gente tem no WhatsApp? Eu ia falar isso agora. Lógico, né? Lucas, eu não preciso saber disso, porque no WhatsApp eu só ponho um PQ. Põe um PQ no início, PQ no final. Professor, mas me dá uma raiva de. Nossa, eu quero morrer com aquela menina. Ela me manda mensagem. Que isso? Uma amiga minha não vai falar porque é feio. Ela não escreve a palavra toda. Aí você tem que ficar. Nossa, que raiva, eu vou ficar arrepiando. Igual você. Aí eu pego e digo, ô mulherzinha, o que você tá falando pra mim? Aí escreve tudo em Nossa, me dá uma Mas o raiva. WhatsApp ele tem uma função também que ajuda até a melhorar a dicção na hora de conversar. Quando você coloca a dicção no microfone, você vai falando. Opa. Vai digitando. Opa. Todos Mas têm você esse tem que ter uma dicção boa, senão você escreve muito errado. Porque às vezes o leitor, você digita uma palavra, dá uma raiva e manda errada. Aí a pessoa fala, a pessoa boa, Não, eu já usei essa função. Quando eu estava muito nervosa, não conseguia digitar, eu usei essa função. nem sei. Você fala e. Aí tem que todo mundo preguiça, Eu adoro de falar, de escrever. Minha praia é ir falando e vai escrevendo. Só você falar bem, então você serve para falar bem. Porque assim, você vai pensar, você vai responder, Bom, você né? Vamos lá, ó. Tá aqui. É lógico, né? Eu tô pegando um exemplo. A aula não é de português, mas eu vou dar só um bizu para vocês. É só um bizu, tá? Tem que estudar mais. Aqui não é aula de português, mas é uma dica. Mas quando vai fazer uma pergunta, será que mais? Aqui, ó. Aqui a resposta aqui já tá aqui, ó. Olha a pergunta aqui. Vamos lá. Toda vez que eu utilizo o porquê separado, geralmente ele está presente em uma interrogação, uma pergunta, especialmente no começo. Se tiver o chapeuzinho, tá no? Não. Sim. Dicas tem outras justificativas, mas na maioria das vezes, para concurso e para entrevista, isso é suficiente. No início, por que você faltou, Sara? Por que você está de azul, Sara? No início, olha o porquê. Toda vez separado, sem acento do vovô, que tem nome, né? É do vovô mesmo? Mas Sabe é que chama? complexo, Circunflexo, é verdade. É do vovô no popular, mas é o chapeuzinho do vovô, né? Porque separado, sem o acento do vovô, o acento circunflexo, no início. Por que tananã? Por que tananã? Segunda opção, ou segundo tipo de porquê, né? Também é porquê. Também é separado, só que ele tem um chapeuzinho. Vem onde? Final. Eu inverti. Luiz, você faltou? Por quê? Olha ele. Tudo bem? Terceiro. Aqui é para responder. Eu faltei por quê? Então, geralmente, quando eu vou responder, é junto. Junto, sem acento. Porque tem o junto com acento. Quando é que eu uso? Quando eu vou
transformar esse porquê num substantivo. Ixi, eu não lembro o que é substantivo, eu não lembro de classe. Substantivo é tudo que dá nome, né? Então, ó, Luiz, gostaria de saber o porquê. Toda vez que você conseguir trocar esse o porquê por o motivo, a causa, entendam que é um porquê junto com o acento circunflexo. Então, ó, Luiz, gostaria de saber o motivo. Dá para trocar, não dá? Não. Perde o sentido? Não. Olha o artigo. O. Dá para trocar e permanece o artigo? O motivo, a causa, sempre é um porquê junto. E ele vem, via de regra, no meio da frase. Tudo bem? Então são esses 4 tipos. O primeiro, que é separado sem o chapeuzinho, início da pergunta. Separado com o chapeuzinho, final. Junto, sem chapeuzinho, para responder uma pergunta. Junto com o chapeuzinho no meio da frase, que é o porquê. Eu posso substituir por causa, como se ele fosse um substantivo, né? O porquê, a causa, o motivo, enfim, de você ter faltado na aula passada. Tá bom? É tipo isso. Basicamente é isso, né? Aí tem mais outras justificativas. Recomendo que vocês estudem. Tem bons canais de português no YouTube de graça. Bons, assim, excelentes canais. Demais, né? Eu não sei se vocês gostam. Eu gosto, né? Eu gosto muito de português, sou fã. A matemática eu também gosto. Ela ficou letra dela. Ai. Isso aqui, ó. Esse é um canal que trata de Brasil Escola. Fala não só de português, mas fala de geografia, história, matemática, física, química. Aí você joga português. Legislação eu estudei assim. Né? Eu também. Quando eu estudo assim. Eu curto muito. Aí tem outros, depois eu recomendo e mando pra vocês. Mas o que eu quero dizer, meninos, eu, Lucas, não posso... Se eu tivesse 90 anos, eu poderia dizer que eu não aprendi na escola. Ou que eu me esqueci. Eu não tenho disso. Tenho 1/3 disso. Hoje em dia, todos nós podemos aprender. Um filho da minha aluna, que vai começar agora aos 14, só vai fazer medicina na ERP. Aí você fala, mas é porque eles são... Tem uma família abastada, uma família que tem dinheiro. Não. É como a gente, pobre de marré. O que ele fez? Estudou. Fez Enem, tirou uma boa nota no Enem, vai fazer medicina de graça. Estudando. 100%. A menina agora, que vai começar às 14 horas, o filho dela. O que eu quero dizer para vocês, pessoal, é que a gente tem que estudar, mas eu não gosto de português. É chato. A gente gosta, a gente não gosta, mas é necessário. Eu gosto de matemática. Não gosto, né? De matemática. Matemática é chato também. Aí depende muito do professor. Depende muito do professor. Vocês sabem, vou até contar, gente. Professor incentivo. Eu sei que vocês foram outras matérias. Por incrível que pareça, eu fui uma mão de aluno. Quando eu cheguei na 5ª série, o professor era racista e preconceituoso. Isso é dança. Eu nunca mais estudei matemática. Eu perdi o aula de matemática depois daí. Sério? Nunca mais eu estudei matemática. Ó, depois procurem por Marcos Raba no YouTube. Ferredo. Nada. São os E, ó, melhores. eu tenho irmão mais velho. Assim, ó, eu com 10 anos, minha irmã já me ensinava conta de colegial. Eu fazia. Nunca Mas mais agora eu o curso público cai muito raciocínio lógico. Nunca mais fiz matemática. Que é muito louco também. É Você muito tem que doido. dar umas brisadas, né? Uma pensada boa, né? Faz parte da matemática também. Tudo bem? Raciocínio lógico é legal também. A cursinha da CNH é raciocínio lógico. Adoro. Aquilo lá não tem nada a ver com carro e moto. Aquilo lá. Tem nada a ver com carro e moto. Eu gosto muito de raciocínio lógico. Eles ensinam técnico lá. Deus me livre aquele negócio. Aqui, ó. Essa aqui quebra todo mundo. Essa quebra quem não estudou, né? É difícil mesmo. Tá lá o concurso é só isso. Negue a sentença a seguir. Só isso.
E aí, como é que a gente nega isso? Como é que a gente nega? Essa é a frase. Ela está falando de raciocínio lógico e recurso. É assim. Uma das partes do raciocínio. Tá lá o teu nome. Negue a frase a seguir. Como é que eu nego isso? Eu não gosto de matemática e nem português. E nem português. Ou Enem de português. Não sei. Então, isso que eu estou perguntando. Mas é por aí. Negativo. Para negar. Isso eu vou negar. Eu quero negar isso aqui. Como é que fica? Eu não gosto de matemática. É? E nem de português. Acho que é e nem português. Eu Acho que é nem. sabia que era só assim pra mim é de português, agora eu descobri que é só e português. Pode colocar. Aí, ó. Pronto. Mas a outra tá certa também. Não falei que a outra tá certa. Eu não falei, mas eu coloquei isso aqui pra você. Ó, quando a gente vai negar, tem algumas regrinhas, né? Mas uma regra básica é: o E sempre vira ou. E o ou sempre vira E. Então, eu não quero negar, não gosto de matemática ou de português. Esse é raciocínio, né? Eu sei, é difícil, é chato. Ferrou todo mundo na prova da Polícia Civil agora, geral rodou, porque isso aqui é difícil. Tem que estudar, se não estudar não faz. Isso a gente não aprende na escola, né? Mas fica estranho, não gosto de matemática ou Mas, fazer o quê? São as regrinhas. Fica bonitinho. Não, sem contar que hoje a língua portuguesa já mais da metade já não Mudou um monte de coisa que Tudo, né? Diarreia, ideia. Antigamente a gente não colocava acento ideia. Tá bom. Quem for da minha geração aprendeu muito, não consegue. Diarreia, Não tem mais. por exemplo, no cabelo. Bem, eles não leem o conteúdo que o professor passou. Leem, tinha acento. Tinha, não tem mais. Para que eles deem o livro ao professor. Deem, não tem mais acento. Antigamente eu boto tudo. Não, mas a gente aprendeu com acento. Eu aprendi. Agora é tirar. Depois de 10 cortar, Ai. E Então- aí se me der nota, hein, professor? Não, eu não corrijo. Quando eu comecei a estudar, tava começando a tirar o circunflexo. Posso dar um toque para vocês? Eu, Lucas, não considero isso nas minhas O provas. acento tá errado. Eu não considero. Então, sei lá, você escreveu errado. Era, sei lá, exceção, você colocou tudo com S. Tudo, exceção, tudo com S, tudo. Importante Para mim isso não faz diferença, porque eu sei o que você quis dizer. Eu, Lucas, agora, numa entrevista de emprego, aí Ele não te dá faniquito, te corrigir. dá, duro que dá, mas... Se é alguém muito próximo, aí eu pego assim e respondo com a mesma palavra do jeito certo. Geralmente eu circulo. O que eu faço? Eu circulo em vermelho e coloco a letra A certa. professora era chata, ela circulava com vermelho e colocava um X. Eu faço isso, eu Ficava tudo rabiscado de vermelho. Tudo bem? Vamos lá. Mas assim, gente, ó. E aí você fala, eu vou para a área de exatas. Conheço um cara que ficou reprovado na matéria de engenharia. Vamos lá. Engenharia. Ele errou a crase, lembra que você tinha encontrado? E aí o professor de engenharia falou, olha, você tinha que tirar 5 para poder fazer uma prova para ver se você conseguiria passar no semestre, né? Ele tirou 4,9. E aí ele chamou o professor, nossa, me dá 0,1 aí, porque aí eu vou conseguir fazer a prova para tentar passar. Professor, não vou te dar não. Eu conheço, lá não fiscal, nossa. Por quê? Porque você errou a crase. Aí imaginei o nível de dificuldade. Curso de engenharia, exatas pura, só conta. O cara tirou. Então, em uma faculdade, o pessoal caneta. Concurso público, caneta mais ainda. Então tem que aprender. E não tem saída, tem que praticar. Não adianta, tá? Então tem gente que coloca assim, lá no currículo. Fluente em português, lê bem, escreve bem, entende bem, inglês razoável. Fala,
Você pode até ler bem. Escrever talvez, porque se usar uma palavra difícil, estarrecida. A Joana estava estarrecida. Ele falou, caramba, agora escrever é difícil, gente. É muito complicado. Eu quase infartei. Semana passada, eu dirigi. Então. Isso, é difícil pra caramba. Eu ficava agoniada. Mas aquilo é bom também pra gente aprender, né? Não. A minha filha tá com 6 anos, tá aprendendo a ler. Então eu dirigindo e ela sentada aqui no banco de trás dele. De repente ela. Eu vi pai. Falei, entendi, que susto que é esse? É mágico, né? Nossa, ela achou o máximo. Assim, é tão bom descobrir o mundo por meio da leitura, né? A gente perde essa simplicidade, né, cara? Bom, meninos, então é isso. Eu preciso de... Aí, né? A minha sobrinha, quando aprender, vai ser desse jeito, eu tenho certeza. O nosso corpo precisa dessas enzimas para acelerar o processo de digestão. Então, quando eu começo a mastigar uma comida, já na minha boca eu já começo a macerar, quebrar em partes menores, e algumas enzimas, substâncias vão sendo liberadas para ir melhorando esse processo digestivo. E aí, quando a gente usa a classe dos digestivos, esses medicamentos, eu ia falar essas drogas, né? São drogas também. Essas drogas produzem, estimulam a produção dessas enzimas. Traduzindo, eu vou ter um processo digestivo melhor. Então, aquelas enzimas produzidas acabam impactando positivamente, né? Acabam melhorando o funcionamento do meu sistema gastrointestinal. Então, tanto o estômago quanto o intestino funcionam bem melhor, que a Karina falou, né? Que ela toma, quando ela está assim, para ela não ficar de ressaca. Porque isso melhora mesmo. Dá um up, dá um gás para a gente trabalhar. Próximo. Também tem a questão do tomar demais, porque ataca o fígado. Claro, sobrecarrega, né? As mulheres podem até ocorrer uma hemorragia. Claro, sobrecarrega, é verdade. Corretíssimo. Anestésicos. Isso aqui não tem segredo, né? Quem já tomou algum tipo de anestesia aí? Né? Eu já tomei também. Funciona, né? Quando eu fui fazer Já tomaram? Já? a largadura, eles pediram pra respirar dentro deles, aquela fumacinha lá. Deus me livre. Aí eu respirei 2 e capotei. Eu falei pro médico, não pode levar a terceira. Deixa eu tomar, que dessa eu uso de novo. Mas mesmo assim ainda era injetável. Nesse caso, ó, eu já tomei ambas. Funciona. Só que em alguns casos o paciente é mais resistente. Então o que a gente tem que fazer? Aumentar a dose ou trocar a droga. A droga, normalmente, o medicamento. Né? Tem que trocar a substância. Mas olha que coisa interessante, meninos. Os anestésicos têm o poder, ou a função, né, a ideia, eles querem fazer isso, de abolir, ou seja, suspender, né? Erradicar, suspender, temporariamente, não é para sempre. Eu vou usar um anestésico para alguma situação, mas temporária, por um tempo determinado. Então, por um tempo eu vou fazer a abolição temporária, né? Com ou sem perda da consciência, ou seja, consciente ou não. Geralmente, você vai extrair um dente. O dentista aplica um anestésico local. Você dorme? Não. Fica consciente. Mas vai fazer uma cirurgia mais delicada, mais profunda, é uma cirurgia, dependendo do caso, né? Geralmente é geral, uma anestesia geral, e você fica inconsciente. Quando você acorda, já está tudo cortado, não é? Professor, mas sabe, a cesárea é local, né? É a peridural. Porque eu fiquei brog. Não, no caso de parto normal, ela é a peridural. A da cesárea mesmo. Não, é parto normal. Já a cesárea. Mas eu fiquei. Mas nem na cabeça. Não, a gente fica chapado. É que a gente fica, porque isso aqui mexe com o sistema neurológico. Mas você não perde a Sistema consciência, nervoso. porque é diferente da
desliga, que é geral, né? Não, na sexta eu acordei, eu queria dormir, eu senti um sono extremo. É assim mesmo. Mas de dormir mesmo. Aí meu marido não deixava, mas eu fiquei assim. Aérea, né? Aérea. No quarto da minha menina eu tomei as duas. Eu tomei a peridural, porque eles tentaram no quarto normal. Depois eu tomei a outra e acabou indo pra cesárea. Aí você apagou. Não. Luana, você... Não, eu também não apaguei na cesárea, não. Eu não, Não apaguei, eu chorei. Tudo bem, Vinícius? Então, ó, claro que vai depender do objetivo, depende da substância, depende de cada organismo, quão resistente você é, enfim. Mas a ideia da classe é, nós vamos abolir por um tempo, você estando ou não consciente, abolir as suas sensações de dor, as suas sensações dolorosas. Opa! Adrenalina te deixa no grau. Tá sentindo todo mundo, só pra porque não pegou nada. Costurou tudo aqui sempre. E também tem que ficar paradinho, né? Não, mas ela vai acontecer Porque meu neném, ela não quis anestesia, ela falou assim, pra pegar, ele vai ter que ficar parado, eu não quis. Ah, não, é porque dependendo do local que eu vou aplicar, pode ser que eu aplique de forma errada e você pode trazer consequências. Por exemplo, aplicar aqui na vértebra, pode ser essa. Pode tipo machucar, porque é uma agulha meio invasiva, aí pode machucar. Mas com certeza, ô Luiz, está muito enérgico. Minha mãe toma 6 e não funciona, Luana. Você também não? E não funciona com você? Da minha mãe também não. Tudo bem? Então assim, meninos, ó. Mas eu vou abolir por um tempo essas sensações para algum fim. Algum objetivo, não é porque eu quero... mas eu já vi no filme Código de Conduta que ele vai vingar a morte da família e ele... Aqui é fins, obviamente fins legais, né? Então, ó, eu quero, por exemplo, realizar uma cirurgia ou qualquer outro tipo de procedimento, obviamente eu vou abolir, porque isso garante qualidade de vida, né? Imagina alguém cortando você que você estava consciente, sem estar com a região anestesiada, não funciona, né? Tudo bem? Então, eu tenho locais gerais. Oi? Perdão. Oi? Por um fio? Por um fio não é da cabine? Não. Por um fio? Não é o que ele fica na cabine, não é esse não. Por um fio. É por um tris. Desculpa, confundi. Não, o que eu vi é por um tris. Não é ruim? Porque o cara está sentindo o corte, né? Está sentindo o corte. Detalhe, o anestésico sempre vai ser injetável? Não. Posso passar uma pomada também. Muito comum quem faz tatuagem, né, pessoal? Alguém tem tatuagem? Já usou isso? Antes de fazer, passou alguma pomada para anestesiar? Eu não conheço, eu nunca fiz. Tem gente que fala assim que não a tatuagem eu já gosto. Você curte? Eu não sei. Mas o tatuador fala assim, você for fazer uma... que ela não vai pegar uma área muito extensa. Tipo assim, ela vai pegar, você vai fazer uma tatuagem pequena. Agora, vou fechar meu braço. Esquece. Vou colocar, não vai funcionar. Então. Tem aqueles spray também para anestesia a garganta, né? Que é? No meu caso, isso não funciona nada. Depende do lugar que você vai fazer. Eu tenho uma grande no pavio, levou 3 horas e meia para fazer. Não me incomodou tanto igual a pequena que eu tenho na costela. Mas você passou, achou pra ele? Nossa, você sentia vibração, então incomodava Deus, mais. Deus ficava me no osso. Deixa eu mudar. Agora a gente vai falar de antidiabéticos. Deixa eu mostrar a tabela para vocês. Fica mais fácil para a gente entender. Porque quando você... professor, qual que é o valor normal? Qual que é o valor normal? Vamos pegar aqui. Alguém aqui já fez a aferição de glicemia? Já tomou uma picadinha no dedo lá? Acho que todo mundo quase. Minha amiga media diabetes. É? Estava muito alto. Ela tem um aparelhinho. Ah, Aquele da caneta, da colher.
A gente vai fazer em sala. Eu tenho o dedo dela assim. Deixa eu aumentar um pouquinho mais. Isso. A gente vai fazer isso. Só que, ó, detalhe. Quando a gente for fazer, eu já vou dando a dica para você pensando. Tem alunos que adoram furar os coleguinhas. Não gosta de ser furado. Mas não gosta, né, Lúcia? Você está rindo, né? Porque não gosta de ser furado. Então, assim, tem o bom senso, né? Igual, Lucas, não, eu não posso porque eu não posso ver sangue e eu passo mal. Aí é uma outra condição. Agora, você quer furar todo mundo e não quer ser furado, aí é sacanagem, né? A gente vai fazer isso. Aqui em sala vai furar mesmo. A Ana tá falando. Aqui na sala? É isso, entre vocês. E faz de novo da pressão que eu faltei. A gente vai fazer. Da pressão. A gente vai fazer. Eu coloquei esse vídeo da pressão. Fica tranquilo, a gente vai fazer de sinais vitais. Então, ó, os números oscilam. Depende muito de duas coisas. Professor, como é o diabetes da pessoa está autismo? Qual o número que vai? Então, Já fez falar de 500? Não, autismo já chegou a 500, 600, 700. Mas o que você tem que se preocupar não é o autismo, né? Aqui, ó. É o que está normal. Fugiu disso, tem alguma coisa errada. Então, ó, eu tenho 4 condições e 4 grupos. São dados cruzados, é isso. Mais pra frente, na apostila de primeiros socorros. Na terceira apostila, primeiros socorros. A gente está na primeira. A próxima, desenvolvimento pessoal. Na terceira, primeiro socorro, a gente vai fazer isso. Na terceira apostila. Isso, Então, ó, no nosso caso, todo mundo está aqui, ó. Então, o que eu espero, ó? Que a minha glicemia esteja de 70 a 120. Quando? Quando eu não comi. Então, já comi? Pós. Né? Pré é antes, pós, depois. Pré-prandial, antes de comer. Tá aqui. Então, Lucas, faz 2 horas que eu não como nada. Tem que estar aqui. Lucas, levantei, tomei café e não comi nada de lá pra cá. Ué, já tem mais de 2 horas que você levantou. Tem que estar aqui então. Lucas, eu fiz no 190. Opa, tá acima, entendeu? Então tem que estar entre 70 e 120. Lucas, não, eu comi. Comeu que hora? Comi tem uns 40 minutos atrás. Aqui dentro então, né? Lembra, aqui é 2 horas. Tem que estar menor do que 180. Tudo bem? Então, ó, se eu comi e faz até 2 horas, menor do que 180. Comi, mas tem mais de 2 horas, entre 70 e 120. São esses números que a gente vai trabalhar em sala. E aí tem outros, né? Aí, caso específico. Mas na farmácia. Alimentação. Isso, comer, isso. E sempre 2 horas. Grave sempre esse número. 0 a 2 horas. Faz mais de 2 horas, aqui. Não fez 2 horas ainda que eu comi. Aqui. Tudo bem? A gente está sem se alimentar, vai abaixando. Vai abaixando, vai. Porque é a alimentação que a gente come é transformada em glicose, em energia. Por que é importante eu saber? Porque quando eu como, eu tenho um pico. O que eu comi é transformado em açúcar, entre aspas, né? Em glicose. Transforma em açúcar, entre aspas. E esse açúcar eu consigo rastrear no exame. Então por que eu quero saber se faz tempo que você comeu ou não? Por causa disso. Faz 45 minutos, Lucas, faz 1h30. Opa, 1h30 é melhor que 2. Tá aqui ainda. Então aquelas pessoas que falam, ai, tô mal, vou tomar base, não adianta, né? A bala adianta porque o que acontece? Eu transformo em açúcar, em glicose. E aí vai aumentar. Pode ser. Comida mesmo. Melhor, mais saudável. 137. Eu tô com primeiro. Aqui? 137? Você não tinha comido nada mesmo? Mas você fez um exame? E aí, o que Mas aí mas você fez em farmácia ou no médico? No médico. O que o médico falou, né? Pré-diabetes, né? Meu colesterol que é alto, 220. E você tem histórico familiar? Não. Não tem?
Eles usam esse termo pré, porque a ideia é, olha, a gente precisa consertar, dá tempo ainda, mas a gente tem que correr atrás do prejuízo, porque senão pode evoluir mesmo, né? E aí depois que a diabetes se instala, aí não, é crônica, né? Não tem cura. Aí tem que ficar tomando injeção, tudo mais. Nossa, Aí eu comecei a tomar metformina. A famosa. Tava baixando demais, tava me dando hipoglicemia. Aí eu fiz o exame da glicose, glicada, alguma coisa. Aí eu não tinha mais diabetes. Tava dentro do normal, tava 4, alguma coisa. Normal é 6. Assim, gente, é sério. Eu tenho que ficar sempre ligado. Por que a gente aprende aqui? Porque as pessoas vão na farmácia, né? Mas eu tenho que preocupar com a minha saúde, porque a Amélia está falando, a Luana também. Lucas, peraí. A gente vai fazer um teste de sala, mas até chegar, é só você ir para a farmácia e pedir. Dá para fazer. Hoje, inclusive, sai daqui, vai na farmácia. Estou dando um exemplo, né? Mas dá tempo. Só que a gente tem que ficar em cima. É só uma picadinha, é rapidinho. É um minutinho. Minutinho. Faz. Faz. Normalmente é R$5. Isso, Então assim, a ideia aqui a gente vai aprender porque vocês vão fazer na farmácia. Mas a pressão chega. Então, mas vai ter que aprender A Fere? Isso então, a gente vai fazer aqui por causa disso. Entendeu? Funciona. Agora